Bom dia, nós vamos continuar agora com o vídeo de número 4 dessa série de potencial de ação. Eu queria repetir um aviso que eu fiz no vídeo número 1, que é na realidade uma recomendação para que esse vídeo seja estudado, seja observado apenas para aqueles indivíduos que já tiveram uma prévia exposição, um prévio estudo do potencial de ação no seu formato convencional, como é apresentado na maior parte dos livros texto. Porque a nossa abordagem ela é um pouquinho fora do usual, ela é uma abordagem focalizada na parte elétrica, nos fenômenos elétricos do potencial de ação, e ela não considera de modo importante os fenômenos moleculares relacionados à ativação e inativação de canais de sódio e potássio, por exemplo. Mas de qualquer maneira, então, esses 4 vídeos servem como um complemento para um estudo convencional do potencial de ação. E então, nesse vídeo 4, que possivelmente será o último vídeo dessa série, nós vamos focalizar nossa atenção nas correntes e nas voltagens envolvidas no fenômeno do potencial de ação de um ponto de vista gráfico. Ou seja, nós vamos analisar agora com um pouquinho mais de detalhe a evolução temporal desses fenômenos através de gráficos que são mais ou menos usuais. Este gráfico de cima é um gráfico bastante comum. No entanto, esse gráfico aqui de baixo, que é um gráfico de corrente, ele não é usualmente apresentado nos livros texto. De qualquer maneira, o importante é enfatizar aqui nessa descrição que esses gráficos eles são sincronizados no tempo. Então aqui em cima nós temos um gráfico de voltagem, essencialmente de voltagem, e aqui embaixo nós temos um gráfico essencialmente de corrente, sendo que os intervalos ou instantes no tempo eles são sincronizados, ou seja, o que acontece no gráfico de voltagem corresponde ao que acontece no gráfico de tempo. Portanto, nós temos uma única escala de tempo. E eu vou tentar explicar então esses gráficos, me reportando ocasionalmente aos modelos biológico e hidráulico que correspondem a cada uma dessas fases do potencial de ação. Então, o que nós encontramos usualmente, que vocês vão ver usualmente nos livros texto, é esse gráfico do potencial de ação, e nesse caso é um gráfico de voltagem, porque o potencial de ação é um fenômeno de voltagem, e ele costuma se iniciar apresentando o estímulo que gerou o potencial de ação. Então, muitas vezes a gente não encontra esse estímulo nos gráficos, mas eu vou apresentar aqui. Portanto, durante um certo tempo, aquela pipeta estimuladora que nós apresentamos aqui nessa figura, ela ficou aplicando uma corrente, uma injeção de cargas positivas no citoplasma, o que levou a célula a sofrer uma despolarização de formato exponencial, com uma forma exponencial. Por que essa forma exponencial? Pode ser explicada melhor nessa figurinha, onde nós vamos ver que aqui nós temos um modelinho hidráulico dessa estimulação. Portanto, aqui o potencial de membrana, aqui as vias de vazamento, e se nós introduzimos agora um fluxo de água constante, e aqui nesse caso o fluxo de água constante corresponde à injeção de corrente pela pipeta, jogando água nesse reservatório que corresponde ao potencial de membrana, evidentemente vocês vão observar que ocorre uma elevação do nível desse reservatório, mas ao mesmo tempo em que o nível sobe, aumenta o ritmo de vazamento por aqui por baixo, por esse orifício inferior. De modo então que a evolução do nível com o tempo sofre um decurso do tipo exponencial. Nós já havíamos descrito esse tipo de comportamento quando nós apresentamos a série de bioeletrogênese, faz parte desse grupo de vídeos que vocês estão tendo acesso pelo YouTube. Mas então, voltando ao gráfico do potencial de ação, então nessa fase amarela nós temos a fase de estimulação. Atingido o potencial limiar,
que nós consideramos como 30 mV nessa célula como exemplo, mas esse potencial limiar pode variar e varia normalmente de célula para célula. Então, uma vez atingido o potencial ou voltagem limiar, ou o threshold, que é o termo em inglês, nós vamos ter então uma ativação maciça dos canais de sódio voltagem dependentes. E aqui normalmente também é apresentado um gráfico na forma desta linha, não é uma área, mas é uma linha azul, que corresponde à evolução temporal da condutância da membrana ao sódio. Então vocês vejam que a condutância da membrana ao sódio, ela sobe rapidamente e ela atinge um valor máximo e ela espontaneamente ela entra num processo de inativação, que é chamado inativação dos canais de sódio, um processo molecular razoavelmente bem conhecido, e essa inativação é mais lenta e eventualmente essa condutância vai retornar ao seu valor basal, que não está apresentado aqui. Ao mesmo tempo em que é iniciada a ativação da condutância ao sódio, a ativação dos canais de sódio ou das comportas dos canais de sódio, ao mesmo tempo que isso acontece, o próprio processo de despolarização leva também a iniciar-se um processo de ativação da condutância a potássio, com a diferença que a condutância a potássio tem uma cinética mais lenta e ela também não tem um processo espontâneo de inativação. Portanto, a condutância a potássio ela depende da despolarização e ela retorna ao seu valor basal quando a despolarização também retorna ao seu valor basal. Então, a inativação da condutância a sódio, os canais de sódio, e a ativação da condutância dos canais de potássio são responsáveis pelo processo de repolarização, que corresponde a esta fase descendente do potencial de ação. Então agora o potencial de ação propriamente dito está representado por essa área azul que vocês estão vendo aqui. Ele tem então uma fase de despolarização, uma fase de pico e uma fase de repolarização, além de uma fase transitória de hiperpolarização ou pós-potencial, que nós vamos depois explicar o mecanismo. Então, esse conjunto de fenômenos constitui o potencial de ação. E aqui eu coloquei esse lembrete que nós normalmente não podemos colocar as correntes de sódio e potássio, embora a gente saiba que existem correntes associadas, evidentemente, com o aumento da condutância a sódio e o aumento da condutância, com a evolução da condutância a sódio e a evolução da condutância a potássio. Não é possível normalmente apresentar essas correntes na forma de um gráfico, porque estas correntes dependem não só da condutância, mas também depende do gradiente eletroquímico para o fluxo desses íons. E esse gradiente eletroquímico é extremamente variável durante o próprio potencial de ação. Somente com a técnica de voltage clamp, introduzida na década de 50 por Hodgkin e Huxley, ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina por esse trabalho, foi possível então identificar essas correntes, mas fixando o potencial de membrana num valor constante e, portanto, apenas registrando as correntes associadas. Ao mesmo tempo em que acontecem esses fenômenos relacionados com alterações da voltagem, portanto, fenômenos relacionados à variação do potencial de membrana, nessa mesma escala de tempo nós temos aqui as correntes associadas, com a diferença de que esse gráfico ele é um gráfico não usual. Por que não usual? Porque ele apresenta, então, essas áreas, esse gráfico apresenta nessas áreas vermelhas a evolução da corrente total através da membrana, ou seja, a corrente total entrando ou saindo na célula excitável. Então vamos tentar acompanhar, não sei se nós vamos ter tempo nesse vídeo ainda, vamos tentar acompanhar o que acontece
durante a evolução temporal do potencial de ação. Então aqui nós temos o estímulo, agora falando de correntes, o estímulo como uma corrente constante. Então essa corrente é aplicada constantemente num dado momento, portanto, como resultado da aplicação dessa corrente, a célula vai se despolarizando gradativamente. No momento que é atingido o potencial limiar, ocorre a ativação maciça dos canais de sódio e nós vamos ter então uma corrente entrando na célula. E aqui nós vamos apenas fazer um lembrete de que as correntes acima desta linha são correntes que estão entrando na célula e as correntes abaixo dessa linha são correntes que estão saindo da célula. Portanto, nós vamos ter uma grande corrente entrando na célula. Essa corrente ela acompanha a evolução da condutância a sódio. Ela decai rapidamente, a entrada de corrente total decai rapidamente, e no pico do potencial de ação nós temos então uma anulação dessa corrente. Eu esqueci de falar que essa corrente ela equivale à soma. Infelizmente nós vamos ter que usar um pouco de imaginação aqui para poder aumentar esse quadro. Então vocês vejam que essa corrente corresponde à soma de todas as correntes com os seus respectivos sinais: corrente de sódio, corrente de potássio, corrente de membrana. E ela então é uma corrente capacitiva, porque ela é sempre igual ao ritmo de variação do potencial de membrana, dV/dt. Portanto, esta corrente que está apresentada no gráfico em vermelho, ela é igual sempre à capacitância da membrana multiplicada pelo ritmo temporal de variação da voltagem, dV/dt. No pico do potencial de ação, vocês vejam que dV/dt é zero. Durante uma fração de milissegundo, aliás, o dV/dt é zero. Portanto, a corrente é zero. Agora nós vamos ter uma inversão da variação da voltagem no tempo. Agora a voltagem decai no tempo. Portanto, o dV/dt agora é um número negativo. Então vocês podem observar que durante toda esta fase de decaimento, ou seja, com a inclinação negativa, até aqui nós vamos observar então uma corrente saindo da célula, uma corrente negativa, por assim dizer. Quando nós temos o valor mínimo do pós-potencial, nós vamos entrar novamente numa fase bem breve, muito breve, onde não há variação do potencial com o tempo. dV/dt é zero, portanto a corrente C dV/dt correspondentemente é zero. Depois ela entra numa nova fase ascendente, portanto com uma derivada positiva, uma inclinação positiva, e nós vamos ter mais uma correntezinha positiva entrando na célula. Então vocês vejam que o potencial de ação é um jogo muito interessante. Existe uma enorme riqueza de descrição de fenômenos no potencial de ação. É um jogo, como eu estava dizendo, de correntes entrando e saindo da célula de uma forma sincronizada, de forma a produzir um sinal elétrico de brevíssima duração, mas com a capacidade de se propagar rapidamente através da fibra e portanto, ser capaz de transmitir informação ao longo da fibra nervosa. E finalmente, quando nós chegamos aqui nesse pós-potencial, nós vamos ter então o final do potencial de ação. E eu vou rapidamente, antes de terminar, mostrar aqui para vocês um modelinho hidráulico do que vem, por que existe esse pós-potencial. Não sei se vai dar tempo, nós vamos ter que correr um pouco. Então vejam bem, como vocês percebem, os canais de potássio eles são controlados pelo potencial de equilíbrio do potássio, ou seja, durante a ativação dos canais de potássio, o potencial de membrana tende ao potencial de equilíbrio do potássio. Portanto, na realidade, se o potencial de membrana fosse totalmente comandado pelo potencial de equilíbrio do potássio, o potencial de membrana cairia abaixo do potencial de repouso que está aqui. E na realidade ele cai realmente um pouco abaixo, porque os canais de potássio ficam abertos, por assim dizer, durante um tempo maior do que eles precisariam ficar. Muito obrigado.